E o Agricultura BR traz em destaque agora a informação, de certo modo também um debate em torno dos cenários que acabam por impactar a agricultura brasileira, principalmente o produtor de soja. Ele vem com impactos climáticos que trouxeram perdas relevantes às lavouras, em termos de produtividade e, consequentemente, na produção final. Evidentemente, há estados, regiões que são mais afetadas do que outras, mas o fato é que se tem realmente perdas muito determinantes no momento. Um outro é que o mercado continua precificando uma safra muito cheia no Brasil. Os números oficiais, tanto da Conab quanto do Departamento de Agricultura norte-americano, estão trazendo números ainda muito altos, pelo menos até os relatórios que forem apresentados em fevereiro. E o mercado entende que o Brasil tem uma safra muito grande e que a América do Sul tem safra recorde, se considerar a Argentina também produzindo 52 milhões e meio de toneladas de soja. E aí os preços vão lá embaixo. Nós temos um produtor que teve que fazer replantio, um produtor que está com endividamento e precisa ter algumas soluções para este cenário. Para falar a respeito deste assunto e falar também a respeito do que está sendo trabalhado em termos de solução, eu vou conversar agora ao vivo com André Dobashi, presidente da Câmara Setorial da Soja, que vai comentar algumas medidas, algumas já foram anunciadas em relação à BNDES, em relação a alguns elementos de custeio, André. E a questão que eu faço para você é como que essas medidas vão funcionar e se elas são suficientes para lidar com algo tão complexo como é a safra 23-24. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade aí. Eu acredito que é um assunto bastante complexo mesmo. Então, a gente passou ao longo desses últimos dias aí conversando muito sobre essas medidas e fizemos uma entrega de demandas aí diretamente ao ministro, né? André, essas medidas que foram entregues ao ministro, eu não estou enganado, foram 6 pontos que foram levantados. Quais são esses 6 pontos e como que eles devem agir junto à produção agropecuária? Porque algumas soluções são mais difíceis de construir, elas demandam também um tempo maior. Quais são essas 6 situações que foram abordadas e apresentadas ao ministro da Agricultura? Ótimo. Então, Fabiano, na verdade, o que acontece? A gente, na Câmara da Soja, a gente procura escutar todo o setor produtivo, né? Porque a Câmara Técnica, ela é uma porta de comunicação da produtiva da soja com o Ministério da Agricultura. Então, dentro dessa reunião, a gente não só falou das medidas que a gente precisava tomar, mas também a gente tratou da situação da safra brasileira, né? Então, você fez aí um compilado de informações muito assertivas, inclusive. Eu gostaria só de destacar que, na verdade, a gente não está só diante de uma quebra de safra ou de uma perspectiva de produção alta na América do Sul, uma produção alta no Brasil. A gente está diante também de uma demanda, né, que não está mais reprimida como estava antes. Então, a gente tem uma oferta grande e essa demanda está escolhendo, né, da onde comprar e com o melhor preço. E aí a gente começa a ter essa queda de preço, sendo que os insumos para a produção não acompanharam a mesma velocidade da queda de preço. Então a gente acaba encarando uma verdadeira crise financeira no campo. Isso que a gente discutiu durante essa última terça-feira na reunião da Câmara Técnica da Soja. Então o produtor ele está, além de enfrentando uma crise de produção, porque, como você mesmo disse, teve replantio, teve seca, estiagem e agora uma perspectiva de um impacto grande nessa safra, mas a gente também tem um déficit de comercialização que gerou um excedente de grãos, a gente tem uma Argentina produzindo mais e a gente aí, então, insumos mais caros com preços do produto muito menores do que a gente vinha experimentando antes, gerando esse problema.
Então, dentro desses principais pontos que a gente pediu, né, para o Ministério da Agricultura, estão aí uma suplementação desse crédito regulamentar, aí, né, o custeio propriamente dito, porque o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de mais recursos para encarar esses custos altos que a gente está tendo dentro da safra, né? E para a gente minimizar o problema dessa safra 23-24, a gente precisa de uma renegociação dos compromissos que já estão vencendo, ou os vencidos, né? E uma linha de giro, porque o que precisa acontecer agora, e a gente sabe que aí é uma questão de mercado e que demora, precisa acontecer uma equalização dos insumos de produção com o preço pago, porque até agora o que está acontecendo? Os preços estão baixos e os insumos muito altos, né? Então o produtor não consegue fazer essa equalização por mais que ele produza bem. Então imagina com uma perspectiva de quebra como a gente está tendo agora, fica um cenário pior ainda, né? Então essas 6 propostas que a gente fez, claro que tem propostas para uma atenção especial para a agricultura familiar, tem uma proposta de alongamento do prazo das dívidas que estão a vencer, uma proposta de renegociação das dívidas vencidas, né? Mas isso tudo vem de encontro com essa crise financeira que a gente está vivendo. Dobashi, nós vemos os norte-americanos, por exemplo, eles têm ali alguns dispositivos que protegem o preço para o produtor, e isso também é uma questão não só de mercado, mas também de governo, que eles conseguem acionar quando se tem um preço que é abaixo, o preço mínimo para se ter custo de produção coberto e alguma rentabilidade para os produtores de lá. Aqui no Brasil, nós não temos esse tipo de ferramenta, né? E a grande preocupação que existe é o produtor ficar endividado, porque quando ele fica endividado, automaticamente ele não tem acesso a esses formatos que se tem de conseguir recurso, o capital de giro, o capital de custeio e até mesmo aos recursos da safra 24-25, que teoricamente precisariam ser adiantados. Existe alguma conversa, algum tipo de negociação para se ter essa estruturação um pouco melhor no Brasil? Bom, o que a gente conversou ao longo dessa semana e já uns dias passados, né, foi bem pautado e discutido com o Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Agricultura teve uma reunião com o Ministério da Fazenda, isso foi anunciado, né, na segunda-feira ocorreu essa reunião. O ministro Fávaro explicou a situação para o Ministério da Fazenda, e a gente sabe que essa questão não é uma questão apenas de vontade de um ministério ou de outro. Eles precisam equalizar a conta, né, para ver se é possível tirar dinheiro de um orçamento que tinha sido feito a maior e colocar nessa equalização de juros, que daí vai ser repassado para o agente financiador, e aí ele consegue aguentar esse impacto da inadimplência, digamos assim, ou do arrolamento das dívidas, né? Então, é uma questão complexa, Fabiano, porque independe de governo, independe de política, mas é sempre uma conversa que a gente tem dentro das entidades representativas, que é a necessidade de um fundo de catástrofe, né? Que ele seria aí um buffer para você conseguir ter um recurso que pode ser alocado emergencialmente vivendo e agir de uma maneira mais célere. Porque, veja, o tempo que eu demorei para explicar isso aqui para você é só um exemplo de como isso é uma tramitação complexa, né, que transcende governos, que a gente experimentava isso no governo passado, no próximo, isso é uma questão de reorganização de orçamento dentro de vários ministérios para que isso possa vir a ser disponibilizado para o produtor. E o produtor não entende, claro, eu também como produtor não entendo, preciso do dinheiro para pagar a conta que vence em abril e os ministérios, o governo, os agentes financiadores estão se entendendo
para ver se vão conseguir alguma coisa para daqui 40 dias. Então, você imagina, para liberar daqui 40 dias, para ficar disponível para o produtor, é cada vez um tempo maior, né? Agora, o que foi falado e o que foi ajustado é que as medidas vão tomar um ritmo de celeridade, porque todo mundo entendeu que a situação está complicada, né? Não é uma questão de que os anos passados foram muito bons para o produtor, então ele não deveria estar endividado. A questão é que o produtor está endividado porque ele fez investimentos, né? Ele ampliou sua área, ele modernizou sua frota, e agora ele está numa situação onde as relações de troca são muito complicadas. Então ele precisa dessa ajuda do poder público para que ele possa financiar a sua próxima safra, né? E se permanecer na atividade. Então, uma discussão que existe, por exemplo, é o reajuste dos contratos de investimento. Então, você tem lá um investimento de maquinário, de estrutura, essa parcela que venceria agora esse ano, ela seria jogada para o final do contrato, ou numa situação um pouquinho pior do que essa, ela seria reparcelada, né? Refazer as contas para ir pagando ao longo do vencimento do contrato, dentro de uma taxa de juros aí interessante para o financiador e para o produtor. Então, são questões que a gente precisa de celeridade, entende a morosidade que existe para reorganização do orçamento, e isso gera uma expectativa muito grande. Muito bem, André Dobache, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Desejo uma ótima tarde a você. Fabiano, eu só gostaria de finalizar com um ponto aqui, que é muito importante o produtor ter um contato muito íntimo aí com o agente financiador dele e expor o seu fluxo de caixa, a sua capacidade de pagamento, a sua dificuldade de pagamento, o mais rápido possível e antes das dívidas vencerem, porque às vezes o próprio agente financiador, caso a caso ali, ele vai resolver o problema daquele agricultor, entende? Então é muito importante que esse recado fique para nós, produtores rurais, para a gente antecipar aí, né, uma procura pela solução dos próprios agentes financiadores.